Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 6. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela possui uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações relevantes para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado para ser apresentado para você. Além do cronograma da aula, há também uma aula-atividade. Para que serve a aula-atividade? Para verificar o seu aprendizado. Então, assim que você terminar de assistir esta aula, eu recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por último, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Em tempo oportuno, eu estarei respondendo cada um de vocês. Como falei, chegamos então à lição de número 6. A lição de número 6, o título é A Relevância da Igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Bom, eu quero inicialmente apresentar para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu estarei apresentando o conteúdo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos 15:7. Professor, por que Romanos 15:7? Porque, segundo o comentarista da lição, Romanos 15:7 é o nosso texto áureo, o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu explico esse contexto literário. Na segunda sessão, eu desejo, então, explicar os versículos 7, 8 e 9. Por último, na terceira sessão da aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como acabei de falar, aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, abaixo da tela vai aparecer a palavra mais. Clicando na palavra mais, vai aparecer a descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações que eu acabei de mencionar, tudo bem? Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos capítulo 15, versículo de número 7. O contexto literário do capítulo 15 inicia no capítulo 14. No capítulo 14, Paulo começou a dar a esses irmãos uma instrução importante sobre as relações de convivência que deveriam existir dentro daquela igreja, já que aquela é uma comunidade de fé que é composta por judeus e por gentios. Paulo está preocupado em como aqueles irmãos deveriam acolher novos convertidos que chegam à comunidade, ou até mesmo entre esses irmãos que se relacionam e que possuem aspectos culturais muito diferentes. Como introduzir à comunidade de fé um gentil ou um judeu. Por isso que essa instrução ela é tão importante, por causa dessa diversidade cultural que vai existir na igreja de Roma. Dentro da comunidade de fé, há uma diversidade cultural muito grande. E isso tem intensificado alguns problemas, tem feito surgir alguns problemas, quando essas pessoas passaram a ter relações mais próximas. Então, quando eles passaram a conviver de maneira diária e cotidiana, cumprindo ali os seus deveres religiosos, essas diferenças culturais começaram a ficar evidentes e começaram a ser um problema. Eu destaco para vocês apenas o versículo 1 do capítulo 14, onde Paulo fala sobre essa questão. Veja comigo o versículo 1 e 2. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Veja, como que aqueles judeus e aqueles gentios
deveriam lidar com essas diferenças culturais, de maneira que essas diferenças culturais, essas questões, não criassem divisões dentro da comunidade. Esse é o assunto que nós veremos a partir do capítulo 14 e se estendendo no capítulo 15, que é o texto que nós vamos estudar nesta aula. Essas pessoas precisam se esforçar de maneira que parte desses irmãos, todos esses irmãos, se sintam acolhidos de maneira mútua, apesar de serem judeus ou gentios, apesar de terem uma cultura diferente um do outro. Então, apesar desses hábitos culturais e hábitos muito diferentes, o que Paulo pretende mostrar é que Jesus está reunindo em torno de si pessoas de culturas e de lugares mais diversos. Este novo povo de Deus é constituído de judeus e gentios. Por isso que nenhuma daquelas pessoas podem ser deixadas de fora da comunidade de fé. Principalmente por causa de divergências culturais, questões alimentares e coisas desse tipo. Desde sempre, o plano de Deus era unir por meio da obra de Jesus Cristo as pessoas mais diversas. E agora a igreja não pode se colocar como um entrave a isso. A igreja não pode permitir que essas divergências culturais sejam um entrave ao avanço do evangelho. Mas antes de ir para as explicações do texto que eu acabei de mencionar a vocês, tem uma questão neste versículo que precisa ser explicada para nós. Não está no nosso texto de estudo, mas Paulo diz muito contundentemente sobre aqueles que são fracos na fé. Quem são esses cristãos fracos na fé que a igreja precisa lidar e que a maneira cultural como eles lidam com os alimentos tem se constituído em obstáculo ao acolhimento de novos cristãos? Bom, eu leio então uma citação que explica isso para a gente. Os fracos na fé são principalmente cristãos judeus. Parece provável que eles acreditassem que alguém seria um cristão mais forte ou melhor se observasse suas prescrições. Os fracos eram genuinamente crentes, mas não haviam trabalhado as implicações plenas desta fé. Você viu? Os fracos na fé são os cristãos que estabeleceram práticas judaicas como maneiras de se tornarem mais piedosos. Eles passaram a acreditar que se abster de certos alimentos e se abster de certos hábitos culturais acabaria afetando a comunhão deles com Deus. Isso tem um nome muito próprio, né, no mundo antigo. Isso são práticas ascetas ou ascetismo. Esse ascetismo judaico é essa compreensão que se eles se absterem de certos alimentos, a comunhão deles com Deus, a piedade deles vai ser muito maior. Eles vão se tornar cristãos muito mais fortes se deixarem de comer certos alimentos. Como os gentios não tinham essa compreensão teológica, como os gentios não tinham problemas alimentares algum com nenhum tipo de comida, isso passou a ser um problema naquela comunidade. Porque de um lado você tem pessoas que têm uma compreensão que certos alimentos são impróprios, e do outro lado você tem pessoas que consideram que não existem alimentos impróprios. Todos os alimentos são possíveis de serem alimentados. E aí o problema é que os ascetas da igreja, essas pessoas que acreditam que você deve se abster de certos alimentos para aumentar a sua piedade, para deixar você um cristão mais forte, eles, apesar de não estarem substituindo isso como a fé em Jesus Cristo, então não era um substitutivo, mas essa compreensão muito particular acabou entrando em conflito com a compreensão gentílica, porque os gentios não tinham essa percepção e achavam que isso não fazia muita diferença. Então isso passou a ser um problema. Imagine a comunidade de fé reunida para comer, e ali na mesa da alimentação,
um alimento que uma asceta não come? Você consegue imaginar que não há comunhão. E de certa medida, há até conflitos. E é sobre isso que Paulo está lidando. Então, muito provavelmente, alguns desses irmãos passaram a acreditar que não dava para continuar convivendo e chamar de irmãos pessoas que tinham essas divergências alimentares. Talvez você já tenha visto uma cena dessa, né? Pessoas, assim, ascetas, que acreditam que certos alimentos são impuros, que dizem que, por exemplo, quem toma refrigerante ou quem come tal coisa não é crente ou não vai entrar no céu. Se isso acontece nos nossos dias, isso está acontecendo lá na igreja de Roma. E isso está impedindo a igreja de acolher de maneira apropriada tanto judeus quanto gentios. Então a igreja, ao invés de ser uma comunidade, ela passou a divergir sobre as questões alimentares. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão, a partir do capítulo 15, versículo 7 até o versículo de número 9. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês apenas esses poucos versículos, versículos 7, 8 e 9, onde Paulo se volta mais uma vez para falar sobre isso. Então ele começou este argumento no capítulo 14. O nosso texto áureo é Romanos 15, 7, então eu quero explicar o versículo 7, 8 e 9, onde Paulo está desenvolvendo os argumentos que eu expliquei para vocês na primeira sessão. Começo então explicando o versículo de número 7. Versículo de número 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Veja, se há uma divergência cultural entre eles, essa divergência cultural não deve ser colocada como um obstáculo para o acolhimento de novos irmãos. Toda a comunidade de crentes, quer sigam uma dieta alimentar, quer não sigam uma dieta alimentar, eles devem aceitar de maneira calorosa os outros irmãos, apesar de haver essas diferenças culturais. Apesar de a cultura de um dizer que certos alimentos são impróprios e a cultura de outro não ter problema nenhum com isso, essas divergências devem ser colocadas de lado. E aí Paulo vai recorrer aqui neste versículo a Cristo como modelo e exemplo para que eles possam seguir de atitude correta que se espera deles. Cristo conseguiu reconciliar pecadores de lugares e condições mais diversas com Deus. Cristo não fez uma grande obra apenas pelos judeus. Cristo fez uma grande obra por judeus e gentios. E é exatamente por causa da reconciliação que Cristo produziu em judeus e gentios que agora essas pessoas, olha só o que Paulo diz aqui, glorificam a Deus. Qual que é o sentido aqui dessas pessoas que foram reconciliadas glorificarem a Deus? O sentido é que se antes eles não reconheciam o Senhor como único Deus, se antes eles não adoravam o Senhor como único Deus, depois da obra de Cristo, depois da salvação que eles alcançaram, agora eles reconhecem que só há um único Deus. E por causa disso, eles glorificam a este único Deus vivo e verdadeiro. Então, Cristo é tomado como exemplo exatamente porque Cristo conseguiu beneficiar a todos, independente das questões culturais. E aí, no versículo de número 8 e 9, o que Paulo vai fazer então é deixar claro quem são essas pessoas mais diversas que Cristo beneficiou. Veja comigo. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Pelo benefício de quem, de quais pessoas Jesus morreu na cruz? Primeiro, ele morreu na cruz pelo benefício dos judeus e também
para que os gentios tivessem oportunidade de glorificar o Senhor. Veja, apesar de Deus ter uma aliança com Israel, e é isso que Paulo começa explicando, na hora que Deus decidiu demonstrar o seu amor, ele foi imparcial. Ele decidiu efetuar o seu plano de salvar e reunir ao seu povo tanto judeus quanto gentios. O povo do Senhor é composto por pessoas de culturas, etnias e lugares mais diversos. Se Deus foi imparcial e decidiu demonstrar o seu amor, a igreja deve agir da mesma maneira. Apesar de haver diferenças culturais, e essas diferenças são muito contundentes ali nas práticas cotidianas, aqueles irmãos precisam compreender que o plano de Deus sempre foi esse. O plano de Deus sempre foi reunir pessoas mais diversas, todos como sendo o povo do Senhor. Deus estabeleceu para si um novo povo, e este novo povo não tem uma cultura só, porque são pessoas de lugares diferentes. Por isso que na segunda parte do versículo 9, que eu deixei para ler agora, Paulo vai apresentar um motivo por que aquela comunidade deve se esforçar para ser uma comunidade acolhedora, apesar das divergências culturais. Paulo diz assim: por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E aqui nós temos uma citação de um texto do Antigo Testamento, onde nesta citação fica muito claro o motivo por que aquela comunidade deve se esforçar para acolher todos os irmãos, independente da sua cultura. Esses irmãos devem se esforçar porque Deus já havia prometido que judeus e gentios adorariam juntos ao nome dele. Quando Cristo realizou a sua obra vicária, quando Cristo se entregou na cruz, aquilo que foi prometido por Deus aconteceu. Então agora nós temos a possibilidade, por causa de Cristo, de gentios serem incluídos ao povo do Senhor. Veja que comentário interessante o Schneier faz sobre essa questão. A tolerância mútua é mandatória porque assim o nome de Deus é glorificado. E o pecado primitivo de Romanos 1:21, onde Deus não é glorificado nem agraciado, é revertido pela harmonia expressa na adoração comunitária. O objetivo de sua missão é reunir judeus e gentios em fervorosa adoração e louvor a Deus. Ao longo da carta, o relacionamento entre judeus e gentios se mostrou como sendo uma preocupação de Paulo. Quando chega aqui no capítulo 15, Paulo então convoca ambos os lados, judeus e gentios, a aceitarem uns aos outros para a glória de Deus. De modo que o objetivo de Paulo não é meramente estabelecer ali uma paz sociológica, né? Uma comunidade que sociologicamente se aceita e vive em comunidade, mas não comem juntos e se toleram. Não, o objetivo e a missão de Paulo é reunir judeus e gentios em uma fervorosa adoração e louvor ao nome do Senhor, para cumprir aquilo que Deus havia prometido. E quando esta comunidade se reúne para esta adoração, quando esta comunidade integra pessoas de culturas mais diversas, esta comunidade está resolvendo um problema que foi apresentado no começo da carta, capítulo 1. No capítulo 1, Paulo indica o problema da idolatria como sendo algo muito sério entre os romanos. Muitos daquelas pessoas acabaram depositando sua esperança naquilo que lhe traria maior felicidade futura. Por isso que alguns deles, ao invés de darem glória a Deus, perverteram a glória de Deus e preferiram seguir pelo caminho da idolatria. Então, no capítulo 1, esse argumento de Paulo ele é muito claro
sobre a idolatria como sendo um problema muito sério. Eles preferiram construir ídolos ao invés de adorarem e reverenciarem o Deus único e verdadeiro. Quando a gente chega aqui no capítulo 15, o problema que foi apresentado lá no capítulo 1 chega a uma solução. Quando esta comunidade de fé, que acolhe todas as pessoas de diversas culturas em torno de Cristo Jesus, esta comunidade de fé é uma comunidade que adora a Deus e a obra do seu Filho Jesus Cristo. Ao invés de se voltarem aos ídolos, essa comunidade de fé se reúne para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então, o problema que foi apontado lá é indicado aqui uma solução. Se nós queremos fazer frente à idolatria do mundo, a comunidade de fé precisa ser uma comunidade que acolhe pessoas de culturas diferentes, que reconhecem Cristo como Senhor e que vem à comunidade para adorar o nome do Senhor e a obra do seu Filho Jesus Cristo. Neste momento, nós teremos pessoas de culturas e etnias diferentes que estão proclamando o Senhor e todos os seus feitos e a sua grande obra. Para encerrar essa aula, eu quero então fazer algumas aplicações, lições preciosas que nós tiramos desse texto que eu acabei de explicar a vocês. Primeira aplicação. O ascetismo pode se colocar como obstáculo ao acolhimento cristão. O ascetismo é uma compreensão teológica que acredita que a abstinência de certos alimentos é imprescindível para a prática cristã. Por exemplo, existem comunidades cristãs que não permitem que as pessoas tomem café ou refrigerante. Isso pode ser um problema à medida que nós estabelecemos práticas ascetas como imprescindíveis à fé cristã. Você passa a exigir da comunidade uma abstinência alimentar que acaba desencorajando certas pessoas de fazerem parte da comunidade. E este problema da igreja de Roma é um problema de muitas igrejas hoje. Eu não sei se você já viu alguém fazendo este relato, mas eu já. Uma pessoa que falou sobre a sua dificuldade de permanecer numa tradição cristã porque não podia tomar refrigerante. E ele não entendia como aquilo afetaria a comunhão dele com Deus. Mas para fazer parte daquela comunidade, e isso é um ponto assim constrangedor, para fazer parte daquela comunidade, ele deveria se abster daquela alimentação. Então veja que as práticas ascetas acabam criando obstáculos ao acolhimento, porque nós queremos criar uma comunidade de iguais, de pessoas que têm a mesma característica cultural do que a nossa. E o evangelho está para além disso. O evangelho não está só para mim, para a minha cultura. Povos, línguas e nações que creem e confessam o nome do Senhor e reconhecem Cristo como Salvador devem se reunir nessa comunidade de fé. Aquilo que Deus prometeu no Primeiro Testamento se cumpre agora. Então, práticas ascetas podem ser um grande problema e por isso que igrejas precisam considerar de maneira mais apropriada como lidar com essas compreensões teológicas muito específicas. Nós não podemos excluir da comunidade da fé uma pessoa por uma compreensão que é muito particular nossa. Segunda aplicação. Compreensões ascéticas particulares não podem ser estabelecidas como doutrinas cristãs. E eu considero que isso aqui é o problema da questão. Se você e a sua cultura acham que não pode tomar refrigerante, é um problema cultural de vocês. Não estabeleçam isso como doutrina cristã. E não subvertam o texto bíblico a isso. Porque o que Paulo fez aqui no capítulo 14 e 15 foi exatamente considerar que essas culturas precisam ser respeitadas. A gente não pode produzir uma subversão antropológica nas pessoas porque nós achamos que é pecado tomar refrigerante. Essa é uma compreensão muito particular. E o problema é quando as nossas compreensões particulares se tornam doutrinas. As doutrinas essenciais da fé cristã estão no Evangelho. O que não está no Evangelho é compreensão particular.
E usar o texto bíblico desta maneira tem causado muitos sérios problemas. Porque fica parecendo que nós somos mais piedosos do que todo mundo. Quando, na verdade, foi uma opção da nossa comunidade, da nossa cultura. E isso se torna um problema quando nós não conseguimos acolher pessoas de culturas diferentes, como no caso de Romanos 14 e 15. Terceira aplicação. Nosso zelo à seta não é maior do que o amor de Deus. Isso aqui precisa estar muito claro para você. Eu reconheço assim que o ascetismo ele se revela como um zelo de certos grupos religiosos para Deus. Esses grupos decidiram praticar certas dietas religiosas com o intuito de se santificarem mais ao Senhor. Eu reconheço isso. Mas, apesar de reconhecer que isso é um zelo de certas comunidades, o nosso zelo não é maior do que o amor de Deus. Deus decidiu reunir em seu povo pessoas que não possuem as mesmas práticas culturais que nós. Pessoas que não possuem a mesma compreensão particular que nós. Então nós não podemos tornar o nosso zelo maior do que o amor de Deus. Porque Deus não morreu apenas por quem não toma refrigerante. E nem por quem apenas não toma café. E às vezes nós estamos achando que foi. Não, se você... Eu não sei se você já viu essa cena, eu já vi. Se você faz tal coisa, você não vai para o mesmo céu que eu vou. Isso não é meio estranho de ser dito por um cristão? Porque às vezes nós achamos que este zelo que nós temos, ele é a expressão máxima do amor de Deus. Não é. Quando Deus decidiu morrer, ele decidiu morrer por todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí estão incluídos pessoas de culturas mais diversas. Então, o que é problema nosso, é problema nosso. E eu tenho visto assim com certa frequência que nós tendemos a ler certos textos bíblicos para favorecer as nossas compreensões particulares e culturais. É vergonhoso fazer isso. A Bíblia não deveria ser utilizada assim. Nós deveríamos ler Romanos 14 e 15 com muito mais frequência para nos ajudar a lidar com pessoas que têm uma cultura diferente. Para que essas pessoas possam ser acolhidas na comunidade de fé e não excluídas da comunidade de fé. Ainda mais por causa de nossas divergências culturais. O que Cristo fez pelo perdido é maior e deve ser maior do que as nossas divergências culturais. Quarta aplicação. Uma comunidade de fé deve incluir pessoas de etnias ou culturas diferentes. Quando eu digo etnias, eu estou falando de um grupo com características muito peculiares. Língua, as questões dos hábitos, comportamentos, e a cultura está incluída aqui, mas eu coloquei a cultura como um aspecto separado, porque me parece que este é um desafio para todas as comunidades de fé. Principalmente quando a nossa comunidade passa a ter uma identidade étnica muito parecida. Às vezes nós somos uma igreja com uma história longa e as pessoas da nossa comunidade se parecem demais. As gírias são as mesmas, e gírias são essas linguagens paralelas da comunicação, né? Ao invés de chamar a pessoa pelo nome, a gente chama por gírias do tipo varão, varoa, fala bênção, são exemplos, né? As nossas gírias. Então, as gírias se tornam muito conhecidas, a alimentação se torna muito parecida. Você consegue pensar como é desafiador incluir uma pessoa que tem um hábito cultural muito diferente do nosso? Como é desafiador permitir que essa pessoa seja incluída à comunidade, porque ao povo de Deus ela já foi incluída. Ela já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. O desafio para a comunidade é incluir essas pessoas. Eu vivi uma experiência interessante disso. Eu fui certa vez num templo e as pessoas não comiam dentro do templo. Porque na compreensão particular daquelas pessoas, o templo era um local sagrado. E eu achei aquilo estranho porque estava chovendo e aí teve um coffee break e os irmãos estavam comendo na chuva.
porque não dava para comer dentro do templo. E ali dentro, na chuva, algumas pessoas comendo, eu vi muita gente reclamando que aquilo não fazia sentido. Você consegue imaginar como é difícil lidar com questões culturais e compreensões que são muito particulares nossas? Pessoas que comem no templo e pessoas que não comem no templo, quando elas se reúnem para adoração coletiva, você imagina a confusão que é. Os irmãos comendo lá de dentro, porque não vem problema nenhum nisso, e os outros do lado de fora na chuva, porque acham isso um grande problema. E essa comunidade dividida em torno de uma questão cultural tão irrelevante, que é uma compreensão particular nossa. É sempre muito desafiador. E o desafio está posto para cada igreja local, para cada comunidade de fé. Quinta e última aplicação. A adoração oferecida por uma comunidade de fé revela onde está a sua esperança futura. Como falei a vocês, no capítulo de número 1, Paulo apontou um problema da idolatria entre os romanos e entre a humanidade. Ao invés de reconhecer Deus, muitas pessoas criaram para si ídolos. Isso é um problema muito sério. Agora, quando essa comunidade plural, diversa, se reúne, essa comunidade resolve o problema da idolatria. E isso é maravilhoso, porque cada igreja local deve sinalizar a única adoração que agrada ao Senhor, que é a adoração ao Deus vivo verdadeiro. Cada igreja local deve servir como um contraste para uma sociedade idólatra. Cada igreja local deve mostrar como Deus está reunindo pessoas de culturas mais diversas e etnias mais diversas para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pessoas que antes não reverenciavam o seu nome, pessoas que antes não adoravam o seu nome, agora estão diante do Senhor, abandonaram a sua idolatria e reverenciam apenas o nome do Senhor, porque esta comunidade é acolhedora daqueles que foram salvos por Cristo. Eles fazem parte do novo povo de Deus. O nosso desafio é criar uma igreja local que seja isso, que seja um reflexo na sociedade da obra que Deus está fazendo. Um contraste na sociedade daquilo que Deus espera de todo ser humano. Olhar para Jesus Cristo como a salvação que já nos foi dada. E na confissão do nome de Cristo como Salvador, nós encontraremos dentro dessa comunidade uma comunidade de adoradores que reconhecem a obra do Senhor. Eu espero que este conteúdo tenha sido relevante à sua fé. Que Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, nos encontramos aqui na semana que vem para o nosso próximo estudo. Até lá então.